Quem interessa mover essas tomadas de iniciativas contrárias à vida? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali e com o Eduardo Girão. Professor Jonas Luiz, em primeiro lugar, uma alegria grande estar participando do programa Universidade Viva, acompanho e queria aproveitar e agradecer também, parabenizar os nossos participantes aqui hoje. Existe um interesse muito obscuro, muito pesado por trás da legalização do aborto. Não é apenas uma argumentação que é feita por alguns setores da sociedade civil, ONGs abortistas, pessoas com essa visão de que é um direito da mulher, que a mulher tem um direito sobre o próprio corpo dela e ela pode tirar um filho com o argumento de que está fazendo um planejamento familiar, de que está com seu orçamento já ultrapassado, enfim. Existem interesses pesados e isso tem documentos disponíveis aí do governo americano, por exemplo, da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller. Aí você pergunta, o que é que essas fundações internacionais estão interessadas em legalizar o aborto em outros países, em controlar a população de outros países, né? A gente sabe que é a questão de interesses econômicos mesmo, né? Os Estados Unidos hoje, eles pretendem continuar na liderança, e um país que tem uma população em crescimento, que vai aumentando o seu consumo, ele ameaça. Então, a gente observa que agora com o governo Obama, infelizmente, né, eu fui um que torci muito pelo Obama, mas sabia desse problema dele, só que ele veio com muita sede ao pote do Partido Democrata, que é a questão de incentivar a legalização do aborto, não apenas nos Estados Unidos, que já é legalizado, mas em países emergentes. Então, uma das primeiras coisas que o Obama assinou, para surpresa dos movimentos pró-vidas, porque a gente não esperava que ia ser a primeira coisa com tanta sede, é liberação de milhões de dólares, na ordem de 400 milhões de dólares, com essa crise que eles estão vivendo mundialmente, liberação de 440 milhões de dólares para ONGs abortistas no mundo inteiro implantarem a cultura da morte. Então, esse fator econômico, que está por trás de uma situação geopolítica, né, economicamente falando, você tem nos Estados Unidos. E você tem também interesses aqui, por exemplo, no Brasil, interesses fortíssimos de indústrias, né? O movimento aborto é uma grande indústria. Inclusive, fetos são utilizados. Aqui no Brasil, nem tanto, porque é ilegal, né? Acontece a 3x4 nas esquinas aí, clínicas clandestinas de aborto fazendo aborto, mas é ilegal ainda. Mas nos Estados Unidos você tem, em outros países, os restos do bebê que são abortados ali nas clínicas. É uma cena terrível, que a gente tem documentários do mundo inteiro mostrando como é que funciona. É um crime brutal contra alguém que não pode se defender. Então, as imagens dizem tudo sobre isso. Então, aquele resto do bebê, que é ali dilacerado no útero da mãe, ele vai para o lixo, e aquele lixo, a indústria de cosméticos, professor Jonas Luiz, ela se aproveita daquilo para tornar os seus produtos mais atraentes no mercado, com a maior longevidade da pele, esse tipo de coisa. Então, existe muita coisa por trás do aborto que a população brasileira está tomando conhecimento agora, com discussões como essa que a FGF-TV está fazendo com muita propriedade. Ok. Doutora Eliane Oliveira. Eu agradeço o convite, professor. É uma honra estar nesse momento tão importante para a nossa sociedade, porque os interesses escusos por trás dessa política de liberar, na verdade, isso é um começo para que se chegue à liberação real do aborto em todas as situações. E, como bem falou o nosso amigo Girão, há um interesse político, econômico, e quando se estuda, quando se lê os textos sobre eugenia, nós ficamos assim, de estarrecer, porque, na verdade, na perspectiva ainda do hemisfério
norte, o sul é de pessoas, são pessoas inferiores. Então, o interesse em termos eugênicos e políticos, ele é visivelmente patente. Com relação o que chama atenção no nosso país é o fato de ser usado o argumento de ser uma política de saúde, quando na realidade a prioridade, todos nós sabemos, que é a educação. Porque o próprio jurista Evandro Lins, ele disse que dinheiro que não for gasto com escolas será gasto com prisões. Então nós temos também o interesse da indústria, como foi falado pelo nosso amigo, da indústria farmacêutica e da tecnologia. Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, os lucros dela são muito maiores do que os lucros com as armas de guerra. Então, é uma cultura da morte e é uma cultura orquestrada para se eliminar cidadãos considerados de segunda categoria ou seres inferiores. Agora, realmente, no nosso país, os interesses se articulam economicamente com as pessoas que estão à frente desse movimento. Ok. Doutor Eupídio Nogueira. Professor Jonas Luiz, um prazer também estar aqui com os companheiros participando dessa discussão de um tema que é polêmico, qualquer que seja o ângulo que você vá avaliar. Já foi muito bem colocado esses interesses que aqui pairam em torno dessa questão do aborto, e eu gostaria só para colocar um pouquinho mais de pimenta nessa questão, dizer que em países como o Brasil, especificamente, a falta de conhecimento da população do que é realmente o desenvolvimento de um feto, de uma vida, é que causa muitas vezes manifestações favoráveis à questão do aborto. Então, eu estou aqui com uma cientista, aqui do meu lado, e que a gente vai partir para o dicionário. Você vai no dicionário, qual o conceito de vida? O dicionário diz que vida é tudo aquilo que se move e que troca energia com o ambiente. Então, aquela primeira célula que se forma da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, chamada ovo, ela já começa a trocar energia com o ambiente e ela já começa a se mover numa intensidade que a maioria das pessoas não sabe. Então, no conceito do dicionário, aquilo é uma vida. Aí você vai perguntar em seguida, que tipo de vida é essa? É uma vida animal? É uma vida vegetal? Que tipo de vida é essa? Aí você vai recorrer à ciência novamente. Você pega aquela primeira célula, um ovo, na hora da fecundação, coloca em aparelhos que você pode ler o código genético. Como você lê o código genético do sapato, você vai passando na sapataria, passa o sapato lá e diz, é o sapato marca tal, custa tanto, tem o código tal. O óculos da mesma forma. O seu telefone celular, você passa no código de barra e diz que é aquele aparelho. Pois bem, aquele código genético, no primeiro dia da fecundação, já diz que é um ser humano que tem 46 cromossomos, que diz, naquela hora ele já diz se vai ser homem ou se vai ser mulher, e diz mais, até se você for adiantar um pouquinho mais, você pode saber se aquele ser humano vai ser portador de alguma patologia. Então o povo desconhece essas coisas. Como eu posso afirmar isso, porque sou ginecologista, sou obstetra, e às vezes eu recebo no meu consultório, já recebi tantas pessoas que se surpreendem com a gravidez de 10 semanas, aí diz, doutor Eupídio, eu não vou querer prosseguir essa gravidez, porque não tem nada formado ainda. Aí, como eu tenho ultrassom no meu consultório, eu mostro, olha aqui, já tem braço, perna, coração, fígado, rins, todo formado, só vai crescer daqui para frente. E a pessoa, mas eu não sabia que era assim. Então, eu acho que o fator preponderante de ainda termos uma parcela considerável de pessoas que pensam favoravelmente ao aborto no nosso país é o desconhecimento.